Amém. Então, nós estamos iniciando aqui o capítulo 2 hoje, de Atos. Eu vou pedir então para a Valquíria estar lendo o texto para a gente, amém? Amém. Atos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouviu falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônicos e perplexos interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Desculpa. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que é correto, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: Diante de mim via sempre o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou,
do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungiram-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-vos, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém, meus irmãos. Então, um capítulo aqui um pouco extenso, segundo capítulo 2 aqui de Atos. Irmãos, antes da gente começar, eu sempre gosto de dizer isso, é bom a gente sempre prestar bem atenção. Aqui nós falamos de um assunto um pouco polêmico também, eu digo polêmico no meio evangélico, é a questão do dom de línguas, né? E eu gosto de, sempre que a gente entra nesse assunto, pedir para os irmãos para a gente observar bem o que é o dom de línguas, o que era ali, não só o que era, né? O que é o dom de línguas, para a gente interpretar o que são os dons e o que é o dom de línguas bíblico, né? Porque existem ensinamentos nos nossos dias que não se enquadram totalmente com o que a Bíblia nos relata, né? Então, eu sempre gosto de destacar a importância de nós nos atentarmos totalmente à palavra e o que está dizendo na palavra, ok? Então, outra coisa que eu sempre gosto de dizer antes dos nossos estudos, para que nós venhamos sempre que nós estudarmos a Bíblia, é interessante a gente deixar as nossas opiniões próprias de lado, né? Porque às vezes a nossa opinião, ela pode nos impedir de ver o que o texto está dizendo. Quando nós temos uma opinião formada, e como eu disse, é muito perigoso isso, irmãos. Eu digo isso por experiência própria. Eu, ao longo dos anos, eu sou evangélico já há alguns anos, eu aprendi muita coisa errada. E depois eu, analisando os textos corretamente, eu comecei a ver que eu tinha aprendido muita coisa errada. E aí que está o que eu tenho falado sempre, né? De nós não confiarmos em homens e sempre nos atentarmos à palavra, ler, reler e ter a atitude dos nobres bereanos, né? Que analisavam as escrituras, ok? Então, começando aqui no versículo 1, nós vemos aqui que se cumpriu a promessa ali da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? O que era o dia de Pentecostes? No calendário judeu, acontecia no dia uma festa anual chamada que era a Festa das Colheitas. Ou também podia ser, como era conhecida também, a Festa das Semanas, né? No caso ali, uma semana tem 7 dias, assim, uma semana das semanas, que é 7 vezes 7, no caso, é um período de 49 dias.
Então, após esses 49 dias serem cumpridos, no 50º ali no caso, né, 50 era o dia de Pentecostes, né? Então, era exatamente 50 dias depois da Páscoa, que era o dia aqui no caso. Quando nós analisamos o capítulo de Atos, eu sempre falo, eu comecei na semana passada, dizendo até que muitos estudiosos, ao longo dos séculos, eles diziam que o nome não deveria nem ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Nós vemos um foco muito grande no Espírito Santo, e principalmente aqui no capítulo 2, onde a promessa da descida do Espírito Santo aqui se cumpria. Então, para nós analisarmos, eu sempre gosto de falar algumas palavrinhas chaves que são importantes a gente entender ali o significado dessas palavras, né? 3 palavrinhas, no caso, para nós entendermos aqui acerca do Espírito Santo. A palavra grega usada para espírito é a palavra pneuma, né? Pneuma nós temos também a palavra pneumonia, no caso, né? Porque não é só esse significado, né, de espírito. No caso aqui, o pneuma aqui também, ela pode significar respirar também, né? Respiração, ou também significa, em alguns casos, vento. E a mesma palavra usada, nós vemos na criação ali do sopro de vida, no caso, no hebraico ali, que é a palavra rua, é a mesma palavra, né? A rua da vida, né? Que é o sopro da vida, o sopro do Espírito. Então é importante a gente entender o significado aqui dessas palavras. Agora, uma outra palavra também grega para descrever a obra do Espírito Santo, para a gente entender aqui, que é a palavra dunamis. Para nós entendermos também, essa palavra dunamis, ela deriva-se a palavra dinamite. Então, nós entendemos aqui o impacto que a obra do Espírito Santo causa, no caso, que é uma obra, um poder explosivo, né? Então, é interessante a gente estudar esses significados, para nós entendermos palavras que derivam e a gente tem um entendimento melhor por que o autor usava essas palavras, né? Então, se nós olharmos aqui do versículo 3 ao versículo 4, quando olhamos para o texto aqui sobre o que aconteceu no Pentecostes, quase toda a atenção, normalmente, ela vai para o fenômeno aqui da glossolalia, aqui no caso, que é o das línguas, o falar em línguas. E nós vemos que nos dias de hoje também nós vemos uma ênfase muito grande no falar em línguas. E, obviamente, irmãos, se nós olharmos, estudarmos aqui esse evento, como aconteceu, é algo fantástico. Nós vemos aqui o Espírito Santo ali derramou-se e ali eles começaram a falar em línguas, de forma que as pessoas que vinham de outros lugares, elas podiam entender na sua própria língua. Então foi algo fantástico que aconteceu e de forma alguma nós tiramos o foco, né, nesse evento e no falar em línguas aqui no caso. Mas o problema que nós temos, né, principalmente nos dias que nós vivemos, nos nossos dias, é que as pessoas só querem prodígios. Elas apenas querem ver o sobrenatural, os prodígios, e muitas vezes elas se esquecem dos propósitos. E aí está o grande problema. E notem que Deus, ele jamais faz algo sem propósito. E tudo que ele faz, inclusive aqui nós vemos que tem um propósito. No próprio versículo 11, se nós lermos, nós vemos o propósito. O versículo 11 diz, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Então nós vemos aqui que eles falaram em línguas, e as pessoas que estavam ali, elas ouviam o que está falando aqui, eles ouviam as grandezas de Deus, elas entendiam o que eles estavam falando ali. E o que eles estavam falando? Sobre as grandezas de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, é muito interessante a gente entender aqui o propósito de Deus em fazer as coisas. E aqui nós vemos
um propósito aqui. Com a descida do Espírito Santo, eles falando em línguas e eles evangelizando as pessoas em outras línguas que eles não podiam evangelizar. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Por isso, irmãos, que é muito importante a gente ver o propósito. Às vezes nós fixamos os olhos só naquela coisa maravilhosa. Uau, que coisa fantástica. A gente esquece do propósito. Então, por isso que é muito importante a gente entender. Obviamente, a gente se admira com as coisas maravilhosas que Deus faz. Mas é muito importante também nós olharmos para o propósito das coisas, né? E entender. Então, nós vemos aqui, foi um evento maravilhoso. E nós vemos aqui o propósito, aqui no versículo 11, onde eles podiam ali ouvir, né, os propósitos de Deus nas suas próprias línguas ali. Muita gente nos nossos dias de hoje falam com relação a línguas, que aqui é o dom de línguas, é o dom da língua dos anjos, né? Eu, particularmente, analisando a Bíblia, eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar nisso. Porque a base bíblica que as pessoas usam, elas vão ali em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda... a gente vê ali que aquilo ali, Paulo não está falando que é o dom de línguas aquilo. Na verdade, se a gente for ver, Paulo está falando, o assunto ali é amor. E Paulo está usando ali hipérbolas, exageros, para poder falar que o amor é algo que a gente não pode nem compreender, é algo magnífico. Nesse sentido, então, ele cita ali hipérbolas, exageros. E nesse sentido ali, ele está falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado. Mas isso não quer dizer que aquilo ali é língua de anjos. Na verdade, ele não está nem afirmando se existe mesmo língua dos anjos. Ali foi um exagero, né? Ele está usando hipérbolas. Então, aquele texto ali não fala nada para a gente, se a gente for analisar os textos. O que nós vemos, o que o texto realmente nos mostra nessa situação, é que o dom de línguas aqui que está acontecendo aqui, todos eles falando em línguas, é um dom idiomático, onde as pessoas entendiam a sua própria língua materna. Então, o dom de línguas que a Bíblia está nos mostrando aqui, no 2º capítulo, é um dom idiomático. Não era a língua dos anjos, mas sim um dom de idiomas, né, de línguas, onde as próprias pessoas aqui, que eram de outras regiões, elas entendiam na sua própria língua materna. Né? Então, para mim, assim, é muito claro. Né? A gente lendo o texto aqui, fica muito claro a gente entender isso. Né? E aqui nós vemos, continuando o texto, eles todos ficaram admirados, no versículo 7, e ali fala, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando, aí continuando no versículo 8, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da Ásia, e aqui Egito, e eles estão falando, como que a gente está entendendo na nossa própria língua materna? Então, claramente aqui, irmãos, nós vemos o dom de língua que foi derramado pelo Espírito Santo, é um dom idiomático, onde eu vejo também, analisando o texto, basicamente, como eu disse aqui no versículo 11, onde nós vemos o propósito aqui, que elas estavam entendendo o quê? As grandezas de Deus, ou seja, esse dom aqui estava evangelizando. Então nós vemos como um propósito, analisando o texto, que esse dom foi concedido por Deus para que as pessoas que não falavam a língua, elas pudessem entender na própria língua aqui o que? As grandezas de Deus, ou seja, conhecer do Deus vivo. Né? Porque, como eu disse, não tinha como eles falar em todas as outras línguas. Então foi a forma que Deus aqui usou, né? Como o dom de línguas, que era um dom de línguas idiomáticos, eles entendiam nas suas próprias línguas, né? Agora, tirando, irmãos, nós vemos na Bíblia falando outras vezes de línguas também, nós vemos no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons, nós vemos também no capítulo 14, que ele fala também que se a pessoa tem o dom de línguas, para que ela não fique falando na igreja, ao menos que tenha alguém para interpretar, que haja um intérprete, né? E aí eu penso também, né, usando essa palavra,
para que haja um intérprete para uma língua, ela precisa ser idiomática, né? Então nós vemos, mas o único texto que nós encontramos na Bíblia que nós temos uma ideia do que é o dom de línguas é aqui, né? Justamente nesse capítulo 2, onde claramente para mim aqui nos mostra que o dom de línguas é um dom idiomático, né? E continuando aqui, nós vemos que a partir do versículo 14 em diante, nós vemos aqui que é o discurso do apóstolo Pedro. Vemos aqui no versículo 14 que Pedro se levantou com os 11. Então nós vemos aqui que os 12 apóstolos estavam aqui juntos. No versículo 15, a primeira coisa que nós vemos que o apóstolo Pedro começa a falar aqui é que, meus caros, né, esses homens não estavam embriagados. E aqui nós vemos que o apóstolo Pedro começa aqui, então, a explicar para eles. E no versículo 16, ele diz que esse acontecimento que aconteceu ali não eram de pessoas que estavam ali bêbadas, embriagadas, mas sim foi o evento que foi citado pelo profeta Joel, que nós encontramos em Joel capítulo 2, versículo 30 e versículo 31, e é exatamente o que Pedro cita aqui, né? Exatamente o que ele cita aqui é o que está dizendo lá em Joel, que aí nós vemos o que diz aqui: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aqui note também, né, que fala naqueles dias, né, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e nos sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. Aqui nós entendemos, se a gente for juntar o versículo 19 com o versículo 20, aqui já tá falando aqui do final dos tempos, né? Da outra vinda de Cristo. Né, que daí ele diz aqui que o céu se converterá em trevas, exatamente o que fala em Apocalipse, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. Se nós olharmos Joel, na verdade, ele falou que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Né? Então muda essa palavra aqui, que grandioso, glorioso, né? Nesse sentido terrível, dia do Senhor. Porque será também, irmãos, isso é um detalhe interessante. Se nós pensarmos em dizer também que o terrível dia do Senhor, se a gente for olhar por esse lado, também, irmãos, porque também ali nós vemos que pessoas serão condenadas no dia do Senhor. Eu sei que hoje em dia, eu estava vendo um debate essa semana que passou entre dois pastores. Um, ele defendia só que tudo acaba em pizza. E o outro ali estava falando que não, na verdade Deus ele é amor, mas também Deus ele é justiça. Então a justiça de Deus e o amor de Deus eles andam juntos. E o outro falou, não, eu não consigo ver isso. Inclusive eles até entraram aqui em Atos capítulo 5, né, quando falam ali que da morte dos dois que mentiram para o Espírito Santo, tudo, e o outro fala, não, eu não acredito que Deus fazia isso, então arranca da Bíblia, então, né? Irmãos, uma coisa que eu gosto sempre de falar, nós devemos encarar a Bíblia como ela é. Não adianta a gente querer facilitar as coisas para as pessoas. Porque não funciona assim. A gente tem que pregar a verdade, irmãos. Aí, as pessoas, normalmente, elas têm uma... E eu percebi isso nesse pastor. Eu vi, assim, até que ele tinha intenção boa. Mas ele não compreendeu quem é Deus. E eu vejo que essa é um dos grandes problemas de muitas pessoas no meio evangélico. Eles não entendem, não compreendem a natureza de Deus e os seus atributos. Irmãos, uma coisa que a gente tem que entender, Deus ele é amor. Eu sempre falo isso, ele é maravilhoso. Né? Se a gente começar a falar do amor de Deus aqui, a gente começa todo mundo a chorar. Ele é tão maravilhoso. A Bíblia se refere ao amor de Deus não como ele ama somente, né? Como nós. Nós amamos porque nós somos influenciados a amar. Deus, ele não ama porque ele é influenciado por ninguém. Ele é amor. Ninguém influencia ele a amar. Ele é o amor em pessoa. Então, quando nós falamos do amor de Deus, nós podemos ficar 2 horas aqui falando, chorando junto, porque é um Deus fantástico, é um Deus que é amor.
Agora, isso não anula o fato de Deus ser justiça. O seu amor e a sua justiça andam juntos. E eu sempre falo, todos os atributos de Deus, aconselho os irmãos também, estudem sobre os atributos de Deus na Bíblia, e você verá que Deus ele é amor, Deus ele é bondade, Deus ele é misericordioso, ele é rico em misericórdias, Deus é um Deus bondoso, Deus ele é um Deus ira também. Ira é um atributo de Deus. Só que quando as pessoas pensam, como pode Deus ser amor e Deus ser ira também? Isso não dá certo, né? Ira e amor? Dá sim. Porque a ira de Deus é uma ira santa. Quando nós pensamos na ira do homem, que é uma ira capciosa, uma ira ruim, uma ira má, não é essa ira que é a ira de Deus. A ira de Deus é uma ira santa que se ira contra o mal. Então, por que isso acontece? Porque Deus ele é santo. Então, o mal e o pecado, ele afronta a santidade de Deus, de forma que a ira de Deus, a ira santa de Deus, é a única resposta de um Deus santo e perfeito contra o mal. Então, nós devemos entender, e isso não anula o seu amor. Ele é amor da mesma forma que ele é ira e justiça. E ele vai exercer justiça, justamente por causa da sua ira santa que se ira contra o pecado. Irmãos, e a gente vê que, se nós analisarmos os atributos de Deus, a gente vê que casa perfeitamente com o propósito de Jesus. Eu vou ler daqui a pouquinho aqui, a gente vai ver o discurso de Pedro aqui. Qual que foi a mensagem que Pedro fala no final, concluindo para as pessoas que estavam vindo? É a mesma de sempre, arrependei-vos. Por que que arrependei-vos é a palavra central da Bíblia para nós? Justamente por causa disso, porque Deus ele é santo, e porque ele é santo e o homem ele é pecador, existe um abismo entre Deus e o homem pecador. Então, para que o homem se reconcilie com Deus, ele enviou o seu filho Jesus, e através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso ao Pai. Então, nós devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, entregar as nossas vidas a Cristo e viver em santidade, perseverar até o final das nossas vidas. Esse é o propósito da Bíblia, e exatamente por causa disso, porque Deus se ira contra o pecado, né? Então, quando alguém perguntar para você, Deus se ira contra o pecado? Absolutamente. É totalmente bíblico isso, né? É a única resposta do Deus Santo contra o mal, contra o pecado. Então, é importante a gente entender isso, entender o propósito da Bíblia, entender, e é exatamente aqui o que nós vamos entrar daqui a pouquinho, né? Nós vamos ver que é a mensagem central aqui dos apóstolos, né? Então aqui Pedro continua, né? Falando que isso foi o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e aqui ele também diz, mostraria prodígios, né? Em cima do céu, da terra, embaixo da terra, sangue, fogo, aqui mostrando aqui os finais dos tempos, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui no versículo 20 ele fala, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e glorioso dia do Senhor. E versículo 21 diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu sempre falo, a Bíblia ela é harmônica, irmãos. A gente sempre tem que entender o propósito dele, do big picture, né? Dele, do cenário completo, para a gente entender. Nunca nos basearmos em versículos isolados. Então nós devemos entender aqui, aquele que invoca o Senhor, aquele que se arrepende. A gente vai ver aqui que ele vai... essa é a resposta que o apóstolo Pedro dá. Nós devemos nos arrepender, nós devemos nos batizar, nos entregar a Cristo. Então, todo aquele que assim faz será salvo. E aí nós vemos aqui, a partir do versículo 22 em diante, Pedro começa aqui então a apresentar Jesus como Senhor. Isso nós vemos aqui do versículo 22 até o versículo 36. Irmãos, algo muito interessante que a gente vê aqui quando os apóstolos pregam. Eu vi um debate há um tempo atrás entre um padre e um pastor. E eu lembro que o padre,
estava usando uma parte ali de Coríntios capítulo 15, quando fala, Paulo começa a falar sobre Jesus Cristo ressuscitou e os 500 viram ele, conforme as Escrituras, conforme as Escrituras. Paulo sempre menciona isso daí, né? De acordo com as Escrituras. E ali eu lembro que, nesse debate, o padre falou para o pastor, mas como assim pelas Escrituras? O que ele está falando? O Novo Testamento não tinha sido escrito ali mesmo, e ele estava certo, não tinha mesmo. Então, como assim Paulo está falando sobre as Escrituras? Aí ele começou com aquele argumento, vocês evangélicos aí, com esse negócio de Escritura, tudo, de Bíblia, né? E, irmãos, notem bem aqui a pregação do apóstolo Pedro. A gente vai ver depois no capítulo 3, ele vai fazer um outro discurso, uma outra pregação. É da mesma forma, é sempre no mesmo padrão, e nós vemos que todos eles usam o mesmo padrão, que é pregando a Bíblia. Eles já pregavam a Bíblia. Se nós repararmos aqui, e a gente continua o texto, vendo quando ele começa a apresentar o Senhor Jesus, nós vemos aqui que ele continua aqui, né, no versículo 23, sendo este entregue, ele falando de Jesus, né? Ele começa no versículo 22, falando de Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milhares, né, de prodígios que ele fez, sinais, que o próprio Deus realizou, né? Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio, a presciência de Deus, vocês mataram ele, está falando aqui, crucificaram ele, né, nas mãos dos iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, e, portanto, não era possível que fosse ele retido por elas, né? E aí ele fala no versículo 25, notem bem aqui, porque a respeito dele diz Davi. E aí ele começa falando aqui, Davi falou sobre Jesus, e nós vemos isso em Salmos 16, versículo 10, ou versículo 9, 10, 11, ali que ele falou, né? Diante de mim vem sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também, a minha própria carne repousará em esperança. E aí, porque não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o seu santo veja corrupção. Aqui um salmo messiânico. E nós vemos que ele já falou por intermédio do profeta Joel. Já tinha falado aqui. Aqui ele está citando o salmo, né? O salmo messiânico, Salmo 16, versículo 10. E ele continua ali mais para frente, ele cita Salmo 110, 1. E ali ele termina, a gente vê, se a gente continua o texto, a gente vê que ele continua no final, no versículo 34, dizendo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, o que ele está dizendo, Davi não estava falando dele mesmo, né? Davi estava falando do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Pedro estava pregando para o povo usando o quê? Sempre as escrituras, usando os textos do Velho Testamento. Eles usavam as escrituras para provar que Cristo era o Messias. Da mesma forma que nós vemos ali em Atos capítulo 17, onde Paulo ali debatendo com os bereanos, eles analisavam que as escrituras, né, para provar sempre que Jesus era o Messias, o prometido. Então nós vemos que eles sempre seguiram esse padrão de pregar a Bíblia. Eles não fugiam do que estava escrito na Bíblia. Eles pregavam a Bíblia. Então é muito interessante nós entendermos isso, irmão. E nós vemos a importância de nós pregarmos a Bíblia. Porque nos dias de hoje, irmãos, eu falo isso até para alertar os irmãos. Prestem atenção, se você vai em grande parte das igrejas evangélicas, nós vemos que o pastor ele pega a Bíblia, ele lê o texto, aí ele fecha a Bíblia, põe a Bíblia do lado, ele lê o texto, sai do texto, nunca mais volta para o texto, e o texto fica ali, ó, esperando para ele pregar o texto. Mas aí ele fica contando a historinha da própria vida, fica contando um monte de coisa, aí começa a fazer outras coisas, né? Então nós vemos a necessidade, irmãos, da Bíblia ser pregada. Nós devemos pregar a Bíblia. E eu sempre falo para os irmãos, não se contentem com nada mais do que a Bíblia, irmãos. Assim fazia os apóstolos. Eles pregavam a Bíblia. Eles não ficavam contando a historinha deles. Eles pregavam a palavra. E a palavra sempre aponta para quem?
para o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui, ó, algo que eu tenho sempre enfatizado, e é muito bom a gente seguir os padrões apostólicos. Devemos sempre fazer isso. Continuando aqui, no versículo 32, nós vemos Jesus ressuscitou, e todos eles afirmaram aqui, nós somos testemunhas. Todos ali falaram, nós somos todos testemunhas. No versículo 33, nós vemos aqui Pedro falando que ele foi exaltado à destra de Deus. E como eu sempre digo, ele reina à destra do Pai. Né? Vemos versículo 34, 35, Davi não estava falando dele, né? Davi estava falando do Senhor Jesus Cristo, né? E o versículo 36 diz, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Eu gosto muito sempre de unir essas duas palavras, irmãos, que sempre é mencionado dessa forma, se referindo ao Senhor Jesus. Senhor e Cristo. Senhor. As pessoas às vezes esquecem que o Senhor Jesus é Senhor, Ele reina. Quando nós falamos que Ele é Senhor, porque as pessoas muito falam, é o meu Salvador. Quem é Jesus? É o meu Salvador. Claro, Ele é o Salvador. Mas as pessoas às vezes esquecem que Ele é Senhor. E tem implicações quando nós falamos que Ele é Senhor. Quais são as implicações? Nós devemos nos submeter ao seu senhorio. Em outras palavras, meus queridos, nós devemos obedecê-lo. E Jesus, ele nos salva e nos chama para obedecer. Aonde o Senhor Jesus é Salvador, ele também é Senhor. Então é sempre bom e muito interessante nós atentarmos essas duas palavras sempre juntas, nunca separadas. Versículo 37, nós vemos aqui, então, que o povo aqui, que era um povo grande, nós vemos aqui 3.000 pessoas. O povo aqui, então, ouviu a mensagem, e aí nós vemos que eles perguntaram ali aos apóstolos, né? E agora? O que a gente tem que fazer? E o que os apóstolos aqui, o que eles responderam para eles? Eles responderam que agora vocês vão receber a bênção? Não, né? Não foi isso, não. Eles responderam, né? Vocês vão agora triunfar sobre os seus inimigos? Não. Versículo 38 aqui nos dá a resposta. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o que eu falei, irmãos. A mensagem sempre vai se concluir nisso. Nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que nós somos pecadores e nós arrependemos dos nossos pecados. Por quê? Porque Deus é santo. Como eu falei ali, ó, ele é santo e ele vai exercer o juízo dele. Por quê? Irmãos, aqui é uma pergunta interessante. Do que a gente tem que se arrepender? Você já parou para pensar nisso? Por que eu tenho que me arrepender? Do que eu tenho que me arrepender? Muitas pessoas, quando eu faço essa pergunta, elas falam, de mim mesmo, né? Do meu próprio pecado. Nós temos que me arrepender, sabe por quê? Por causa da ira de Deus. Nós vemos, irmãos, notem bem isso, a gente tem que pensar dessa forma. O Senhor Jesus foi enviado, e o que aconteceu com ele? Deus esmagou ele na cruz para satisfazer a sua ira. Notem bem, em nosso lugar. Isso era para acontecer com nós, com a gente. Você consegue entender isso, irmãos? É que as pessoas elas não gostam de ir por essa linha, mas nós devemos ir por essa linha e entender dessa forma. Jesus foi esmagado pela ira de Deus. E a ira de Deus, notem bem, irmãos, muitas pessoas elas têm dificuldade com esse assunto, por quê? Porque se elas começam a ir por essa linha, elas começam a imaginar que Deus é mau. Não, não é de forma alguma. E nós devemos ir por essa linha entendendo que Deus ele é maravilhoso, ele é amor. Só que o que Deus não pode fazer, porque ele não é homem para mudar, ele não muda, é ele negar a sua santidade. Por esse motivo, Deus vai ter que exercer justiça. Não é porque as pessoas, Deus vai mandar pessoas para o inferno, então ele é mau. Não. Ele vai exercer justiça e ele vai fazer isso porque ele não é homem para mudar, ele não pode alterar a sua natureza santa. Ele é assim, ele é santo,
e ele não pode alterar a sua natureza santa. Por isso, ele vai continuar cirando contra o pecado, e ele vai exercer justiça contra o pecado. Você consegue entender isso? Então é interessante, irmãos, nós devemos entender isso. E aí que nós, quando entendemos isso, nós entendemos a posição que nós estamos. Sem Cristo, meus irmãos, nós não somos nada. Sem Cristo, ai de nós. E ao mesmo tempo, nós devemos louvar a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que salvação, irmãos, que nós temos. Que salvação que nós temos. Ó, irmãos, eu sempre falo, as pessoas têm tentado atrair pessoas por tantos motivos. Agora, irmãos, se o nosso Senhor Jesus não for suficiente para nos alegrar a tal ponto, o que será? Jesus é maravilhoso, irmãos. Nós devemos entender o que o sacrifício do Senhor Jesus fez por nós. E assim devemos tomar uma atitude de nos arrependermos dos nossos pecados. Ah, mas eu já me arrependi, entreguei minha vida para Cristo. Continuamos arrependendo cada dia mais. Eu sempre gosto de citar algo que Martinho Lutero disse uma vez, que ele disse que ele achava que o velho homem tinha morrido no batismo, mas ele mal sabia que aquele desgraçado sabia nadar, né? E ele fica batendo na nossa porta. Então, o cristão ele deve entender isso, que nós continuamos vigilantes. A palavra nos diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Justamente por causa disso. Devemos vigiar, né? O diabo estará ao derredor, então, buscando a quem tragar. Então, nós devemos vigiar, buscar na palavra. Não devemos ter medo do diabo, não, irmãos. Né? Ninguém tem que ter medo do diabo. A palavra, a gente estudamos já sobre isso, né? Com o diabo, a gente só resiste. Resiste, se submete à palavra. Se submete a Deus, que ele foge de você. Né? Então, esse é o caminho. Devemos nos submeter a Deus, né? Que o diabo, ele foge de nós. Mas devemos entender isso, irmãos. E devemos entender o quão importante é que as pessoas se arrependam lá fora. E essa deve ser a nossa pregação, irmãos. E nós devemos pregar para as pessoas lá fora. Arrependei-vos. Elas têm que se arrepender. E nós devemos explicar para elas que a natureza santa de Deus, que Deus enviou o seu Filho para que através do seu sacrifício nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Aquele abismo que existia já não existe mais. Então nós devemos entender, assim como é pregado aqui, né? O que devemos fazer agora? É o que nós devemos falar para eles lá fora. Arrependei-vos e o quê? Sejam batizados. A importância do batismo também, né? Eu sempre falo, não é o batismo que salva, irmãos. O que salva é a fé. Mas é uma orientação bíblica do próprio Senhor Jesus que nós vemos aqui que os apóstolos enfatizam. E o que é o batismo? O batismo é explicado aqui mesmo, né? Olha lá, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o quê? A remissão dos vossos pecados. Então, o arrependimento é o arrependimento da remissão dos pecados. Ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, né, nós admitimos que somos pecadores e batizamos, né, para a remissão dos nossos pecados. Então, é importante nós vermos o propósito de Deus e que nós venhamos pregar, meus irmãos, pregar o Evangelho como ele é. Arrependei-vos e batizar no nome do Senhor. E nós vemos aqui no versículo 41, então os que aceitaram a palavra. Quando eu falo palavra, por quê? Eles pregavam a palavra. Né? Eles pregaram aqui, já vimos aqui Salmos 16, vemos Joel, então nós vemos, eles pregavam a palavra já. Né? Então, a palavra de Deus, sempre a palavra. Né? E nós vemos aqui no versículo 42, uma coisa que eu sempre tenho falado aqui, irmãos, e eu sempre reitero isso, porque o apóstolo Paulo repete muito isso, que nós devemos imitá-los, imitar os apóstolos, porque eles imitaram Jesus. Os ensinamentos foram passados do Senhor Jesus para os apóstolos. Então, nós devemos imitá-los da mesma forma que eles imitaram o Senhor Jesus. E aqui fala, versículo 42, e perseveraram aqui na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, que era comunhão. Mas é importante essa palavrinha aqui, né? Nós devemos perseverar na doutrina que foi passada do Senhor Jesus para os apóstolos, né? A sã doutrina, a palavra de Deus, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 43, algo bem interessante aqui também que nós vemos,
com esse grande avivamento aqui da igreja primitiva, em cada alma havia temor. Eu acho interessante, irmãos, nós revermos essa palavra temor, porque há muito pouco temor hoje nas igrejas. Uma outra palavra que talvez eu até substituiria pelo temor, eu diria reverência. Eu vi uma pregação de um pastor coreano, que ele foi no Brasil, e ele disse assim, eu fiquei abismado com o Brasil. Como que num culto a Deus as pessoas levantam toda hora, a pessoa vai beber água, a pessoa sai e volta depois de 10 minutos. E ele disse assim, eu não vi isso em lugar nenhum do mundo. Ele falou, eu prego no mundo inteiro, na Índia, na Ásia, em todo lugar, mas no Brasil nunca vi algo desse tipo. E realmente, irmãos, as pessoas, falta muita reverência ao Senhor, né? Nós devemos entender quem é Deus, né? Nós devemos entender também o que é um culto a Deus, né? Quando nós estamos no culto, nós estamos adorando Ele. Todo aquele momento é para Ele, de adoração para Ele, e precisa haver reverência da nossa parte. Então é algo que eu gosto sempre de tocar aqui, para que nós venhamos pensar. Isso por causa, talvez, da nossa cultura. O brasileiro, ele é meio assim, né? Não leva as coisas muito a sério. Então é importante a gente pensar nisso, né? No temor, na reverência ao Senhor, de levar as coisas de Deus a sério, né? E entender essas coisas. Versículo 46, a gente já está caminhando ao fim. Nós vemos aqui, diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Aqui nós vemos, era uma prática da igreja primitiva, eles sempre realizavam o ágape, que eles comiam, e depois eles realizavam a ceia do Senhor. Eu até sou sincero, eu sou muito sincero em falar as coisas, irmãos, que as pessoas me perguntam, mas quando que a igreja primitiva realizava a ceia? Todos os cultos. É exatamente o que está falando aqui. Ó. Diariamente, todos os dias nas casas, eles realizavam a ceia, todos os encontros. Né? Nós, na igreja evangélica, fazemos uma vez por mês. Algumas igrejas fazem todo domingo. Outras igrejas fazem uma vez a cada 6 meses. Agora, se a gente for analisar o que seria biblicamente mais correto, eu diria que seria todos os encontros. Nesse sentido, eu acho que a Igreja Católica, eles fazem toda a missa deles, né? Eu acho que nesse sentido, com a frequência, talvez seria o mais bíblico e mais correto, né? Eu gosto de ser sincero, né? Quando falando essas coisas. Então, aqui nós vemos, eles realizavam assim em todos os encontros, né? Realizavam o ágape também, eles comiam, e nós vemos ali também na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que aqui estava um grande problema. Nós vemos que as pessoas estavam bebendo, se embriagando, e chegava na hora da ceia, já tinha gente até bêbada, então estava sendo até um grande problema ali na igreja primitiva, né? Essa questão ali da ágape e da ceia do Senhor, né? E aí nós vemos aqui que Lucas termina aqui no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui é uma coisa importante também, irmãos, para nós entendermos quem acrescenta as pessoas. Deus. Não é nós. Nós não convencemos ninguém. Então é muito importante nós entendermos isso. Que quem acrescenta a cada dia as pessoas que vão vir e que é Deus. É o único que pode causar o arrependimento no coração das pessoas, é Deus. Então, isso para mim foi um ensinamento muito bom quando eu aprendi, porque quando eu me converti, eu achava que eu podia convencer todo mundo, né? E ficava convencendo, debatendo com as pessoas, até brigava com as pessoas, né? E graças a Deus que Deus me ensinou isso, né? Através da palavra, um dia eu entendi isso e me ajudou bastante, né? Então, hoje eu prego o evangelho, mas eu confio em Deus, que é Ele o único que pode convencer o coração do homem. É isso, meus queridos. Então, capítulo 2, chegamos aqui ao fim. Eu vou fazer só uma oração, pedir para o Charles finalizar, então, a gravação. Aí eu vou fazer uma oração, a gente pode estar abrindo para tirar dúvidas, ok?